Olá, pessoal! Eu sou Emanuela Barros, coordenadora do projeto Regenerar Espiritual, e nós vamos agora continuar os nossos estudos do livro Seara dos Médiuns, capítulo 2, Cartão de Visita. Vamos aprofundar no pensamento crítico do espírito de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro têm campos característicos de atuação que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o percurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atraes. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência, acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a tolerância ou a intolerância, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Então, na verdade, ele coloca aqui a intolerância ou o entendimento. Bem, é uma parte muito forte, mas essencial para o estudo da mediunidade, que é o pensamento. É por meio do pensamento que nós nos afinizamos com os bons amigos espirituais. E até hoje eu lembro que aos 17 anos eu estava caminhando para a evangelização. Naquele dia meus pais não podiam me levar para ser auxiliar de evangelização, porque eu ainda era adolescente, menor de idade. A minha irmã naquele dia não podia ir para a evangelização, porque meus pais não podiam levar de carro. E eu estava indo a pé, eram algumas quadras da minha casa, eu acho que uns 2 quilômetros ou 3. Eu fui caminhando bem cedo, no meio da mata, em Marabá, no Pará. E eu lembro que meu sentimento era tão forte de querer evoluir, de querer crescer, de querer fazer algo novo, que eu recebi um cartão de visita. Eu recebi um pensamento, uma música, que foi a primeira música mediúnica, A Luz de uma Nova Era,
no meio de um verde lindo como esse que vocês estão vendo aqui atrás, mas era muito mais bonito porque o verde e o cheiro da mata, da floresta amazônica é único, não tem como descrever. E aquela temperatura que ainda estava amena porque era antes das 8 da manhã, e ouvindo a música The New Light, que nós tentamos gravar do jeito que eu ouvi, viu? Nós tentamos, mas era muito mais bonito do que isso. Porque tinha toda uma energia do espírito compositor, né? E da pleiade espiritual, da egrégora espiritual que estava em volta dela, que foi o espírito de Aloe. E ela era meio indiana, meio hindu. Não consegui ver detalhes da sua aparência física, eu via que era uma mulher um pouco indígena. E eu pensei, será que ela é guardiã dessa floresta, né? E eu lembro que uma das frases que eu vi foi I can see. E eu sei muito pouco inglês, agora estudei até mais um pouquinho. Tô no inglesinho assim intermediário, né? Tentei passar pro pós-intermediário, mas não tive muito tempo para estudar, com tantos compromissos profissionais, filhos e projeto e tudo mais. E pretendo retomar os estudos. E eu fui traduzindo algumas coisas, outras coisas não consegui traduzir direito. E no dia da gravação, né, quase 20 anos depois, no dia da gravação eu pedi arrego e ajuda à minha amiga Raíssa Lima, que é graduada nessa área. E esse pensamento, né, que começou todo esse trabalho do projeto, foi um pensamento construtivo. Foi um pensamento que me regenerou nesses 20 anos. Foi um pensamento que irradiou luz, um chamado espiritual, que primeiro vem de Deus, depois vem dos espíritos benfeitores. E eu fui me conectando, e como diz Rossando Kindley, às vezes a gente desconecta, depois a gente conecta de novo. Eu tinha muitas inseguranças em relação à minha mediunidade, como muitos jovens têm inseguranças em relação à sua mediunidade. Será que esse é o meu chamado mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que cantar? Será que eu tenho que aprender um instrumento? Será que eu tenho que estudar música? Será que eu não tenho? E eu lembro que no dia do meu vestibular não tinha muitas opções. Eu não tinha opção para escolher música. Eu não tinha nem cacife para ir para a área de música. E também não era assim meu desejo profissional, porque era mais um chamado no campo da espiritualidade. Eu consegui separar isso muito bem. É como você separar a sua vida pessoal da profissional. Eu separei a minha vida profissional da minha vida espiritual com muita tranquilidade. E eu dizia assim, eu gosto de ensinar. Eu quero ser professora. E eu tinha opção de direito, pedagogia, letras. Aí o curso de administração tinha fechado, não podia fazer administração, não tive mais essa opção. E numa cidade do interior do Pará, eu pensei assim, o vestibular deve ser fácil. Vou fazer um cursinho, porque eu estudei escola pública, não vou ter condições de passar assim de primeira, talvez eu passe de segunda. E foi o que aconteceu. Na primeira vez eu tentei enfermagem para Belém, perderam minha inscrição e foi aquela coisa toda. E os amigos espirituais, inclusive a evangelizadora da minha irmã, que eu sempre auxiliava na sala de aula, minha querida amiga Solange, que está na Paraíba nesse momento, João Pessoa, ela disse assim, por que você não tenta pedagogia? Porque se eu tivesse no seu lugar, com esse jeitinho que você tem com as crianças, elas gostam tanto de você, você senta aqui, toca violão, e eu tocava muito mal. Até hoje eu não sou uma profissional da área. Mas eu acho que você tem jeito para evangelizar, para educar, para ser uma boa professora. Eu acreditei nela. Tadinha da dona Solange, ela via em mim qualidades que eu sabia que eu não tinha tanto. Eu era apenas uma adolescente que cuidava da irmã mais nova. E
Fernanda, nessa época, estava com uns 3 aninhos, ou era 2? Acho que era 2 aninhos. Ela pegava todas as apostilas da faculdade, rabiscava tudo no A, I, O, U. E eu fui construindo, né, esse desejo dela de escrever, que desde pequenininha ela gostava de escrever. Pegava os giz de cera e pintava tudo, inclusive as minhas apostilas. Ficaram muito tempo guardadas, depois eu mandei para reciclagem, porque o material já estava bem defasado. E eu lembro como tudo isso foi uma construção muito positiva na vida dela, que hoje está, né, atualmente está se formando aí na Universidade de Brasília, na área de comunicação organizacional. É uma das nossas trabalhadoras voluntárias nos bastidores desse projeto, ela que me orienta muita coisa dessa área de divulgação, né? Puxa as minhas orelhas, você não está se comportando direito na internet. Ela que me educa hoje, né? Um dia nós educamos, outro dia nós somos educados. E toda essa construção, todo esse convite, todo esse cartão de visita, né? Começou com a evangelização, com essa sintonia positiva. E agora, fazendo um paralelo, né, ao caso do atual Lázaro Barbosa, que faleceu ontem, dia 29 de junho, eu confesso a vocês que vendo os pensamentos negativos das pessoas a respeito dele e as coisas que ele fez, eu fiquei repensando como que uma pessoa também chega a esse nível. E é isso que Emmanuel nos traz, né? Ele traz que com o pensamento representamos ao pé dos outros conforme nossos próprios desejos. E eu fiquei pensando, o que levou Lázaro Barbosa a desejar a morte das famílias? O que levou Lázaro Barbosa a desejar a violência contra as mulheres, né? Então, os nossos pensamentos, eles traduzem a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, é o que diz Emmanuel. Ele estava doente, ele saiu do nível de psicopatia, de psicose, neurose, para psicopatia. Não teve um tratamento desses pensamentos. E esses pensamentos negativos foram virando hábitos até a sua morte. Ele complementa a intolerância ou o entendimento. E as pessoas já estavam muito intolerantes com as ações desse criminoso. Que é um irmão, um dia ele vai evoluir, um dia ele vai sair dessa situação. Nós temos fé nas reencarnações que ele ainda terá. Mas provavelmente não tenha mais condições energéticas de reencarnar na Terra, porque a Terra já está em regeneração. E como um dia eu também já fui exilada, tenho plena consciência do espírito que eu sou. Um dia fui tão criminosa espiritualmente como Lázaro, só que meu nome era Yeshua. Fui exilada de um planeta maravilhoso que se regenerou, que hoje é ditoso, divino. Mas o arrependimento demorou 12.000 anos para mim. Mas para outros espíritos, esse arrependimento dos crimes cometidos, dos assassinatos, das politicagens difusas, dos latrocínios, pode ser um tempo, como diz nossa mentora Laura, é um tempo psicológico. Laura fala muito sobre isso. O tempo dos homens, como dizem os católicos, é o tempo do Cronos, do relógio, mas o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo psicológico, da nossa maturação espiritual. Isso é neurociência pura. Porque quanto mais evoluímos como espíritos plenos,
mais teremos condições e discernimento para nos auto-julgar, porque o primeiro inferno é dentro de nós. Não existe inferno fora de nós. Nós, por meio do pensamento, do cartão de visita umbralino, nos afinizamos a estar em um ambiente umbralino. Por que André Luiz, no livro do Nosso Lar, ele passou 10 anos no umbral? Porque ele estava se afinizando com aquilo ali. Bebedeira, traição. Ah, Manu, mas ele não era criminoso. Graças a Deus não. E a sua querida mãe, que evoluiu o suficiente para orientá-lo a um aperfeiçoamento moral, que ele teve condições de se arrepender, como diz Jesus, que até mesmo depois da morte, aquele que se arrepender será salvo. Está escrito na Bíblia. E André Luiz foi salvo depois da morte, no seu arrependimento. Então, confesso a vocês, meus irmãos, que quando eu vi uma mulher grávida na televisão, com 4 filhas lindas, adolescente, chorando, dormindo na porta da escola, porque tinha medo de ficar na sua chácara, eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, prende o Lázaro. Porque aqui em Goiás as famílias são muito humildes, tem muitos filhos, as pessoas vivem numa tranquilidade muito grande nas chácaras. Tem no máximo uma espingarda, e olha lá, às vezes não tem nem curso de tiro. Então as famílias decentes, as famílias dignas, às vezes plantam para comer. E eu fiquei tensa quando eu fiquei sabendo que ele estava na região do Cocalzinho, aqui de Goiás, depois foi para região de Girassol, foi pego em Águas Lindas. Meu pensamento foi, Senhor, se eu tenho algum mérito de influenciar essa situação, eu te peço. Não por mim, porque eu nem tenho chácara, não tenho nada, mas por essas famílias, essa gestante, essas jovens que às vezes não têm um carro para o pai ficar levando para a escola e trazendo. Às vezes elas vão a pé com as irmãs, com os irmãos para a escola. Mesmo período de pandemia, às vezes precisa sair de casa. E um clima de tensão social muito grande porque uma pessoa estava em situação de psicopatia. Uma situação temporária, espiritualmente, sim, mas pode ser uma temporária ali de mais 12 mil anos, a gente não sabe. E no dia seguinte, ouvi os seguranças comentando a prisão e depois a morte de Lázaro Barbosa. E eu pensei, eu acho que a minha oração influenciou um pouquinho na oração de muitos cristãos, de muitas pessoas. Não que a gente deseje a morte das pessoas, mas eu falei, Senhor, faça a sua justiça, prende esse homem. Eu não pedi a sua morte, eu pedi a sua prisão. Mas depois eu fiquei pensando, não existe prisão pior do que a do Espírito. E quem lê o livro Libertação também, pelo médium Chico Xavier, vai perceber que existe muitos julgamentos e muitas prisões no mundo espiritual inferior. Não vou aprofundar aqui, porque foi um estudo que nós fizemos no Grupo Espírita Abrigo da Esperança, com a professora Odete e Elaine. Teve muita gente que nos orientou sobre esse livro. É um livro que eu super recomendo que vocês comprem no site da FEB para também auxiliar a instituição nesse momento de pandemia e que nós possamos, assim, nos regenerar. Porque é um livro tão elucidativo quanto o Seara dos Médiuns, que vocês podem até comprar os dois. E vão perceber a riqueza que esses conteúdos têm para a nossa regeneração, já que o nosso projeto é regenerar e é impositivo, né?
Tá no imperativo aí, regenerai espiritual. Porque foi esse o recado da espiritualidade.